Capítulo 17. Fazendo irmãos e irmãs melhores amigos. Eu acho que as famílias são as coisas mais lindas do mundo. Gilmarte em Mulherzinhas. Eu mal conhecia meus irmãos. Dormíamos na mesma casa, mas tínhamos vidas separadas na escola. Éramos amigos de diferentes crianças da vizinhança. Depois do dever de casa, sentávamos olhando para a TV com moldura de madeira. Não conversávamos no jantar. Acho que nenhum de nós tinha nada a dizer. Quando me tornei cristã, casei e comecei a ter filhos, tive um desejo secreto. O desejo do meu coração era que meus filhos crescessem e se tornassem melhores amigos, que desfrutassem de um relacionamento íntimo que durasse até a idade adulta. Um dia, deixei meu segredo escapar para alguém. Ela riu. Ela me disse que era uma ideia doce, mas eu deveria acordar para a realidade. Eu estava alimentando falsas esperanças, mas eu não quis ouvir. Sou grata a Deus por ter me conduzido ao caminho do ensino domiciliar. Ao longo dos anos, eu faria um esforço silencioso para alcançar esse ideal. Enquanto isso, guardei meu segredo para mim. Eu primeiro. A pequena palavra com anseios aparentemente insaciáveis é eu. Eu primeiro é herdado do pecado de Adão. A autoimportância começa no berço. A criança pequena que chora, grita, reclama ou choraminga para obter sua própria vontade e continuamente consegue. Depois que suas necessidades são atendidas, pode se transformar em um jovem ou um adulto, que é um adulto barulhento e raivoso sempre que fica desapontado. Havia uma garotinha que tinha um cacho bem no meio da testa. Quando ela era boa, ela era muito, muito boa. Quando ela era má, ela era horrível. Henry Wadsworth Longfellow. Referindo-se à nossa natureza pecaminosa, Charlotte Manson diz: o eu realizado de cada um de nós é uma coisa lamentavelmente pobre. E, no entanto, como somos criados à imagem de Deus e temos um Redentor, ela também tem uma visão ampla do eu, cujas limitações nenhum homem descobriu. Ela vê a alma da criança como um solo fértil. É selvagem em alguns lugares, com certeza, mas se cultivado, um pomar inteiro de frutas pode florescer. O solo não é compactado. Ainda não. É suave o suficiente para o trabalho da mulher, pois é o amor de uma mãe que faz muito do cultivo. Acho que minha vida começou acordando e amando o rosto de minha mãe. George Eliot. Uma criança carece de experiência. Todos os tipos de possibilidades maravilhosas são escondidos dentro da criança. O que lhe falta é a experiência. É a mãe quem dirige, de hora em hora. Isso pode ser um processo cansativo. Para uma jovem mãe rodeada de filhinhos inexperientes, pode ser muito cansativo. O pequeno eu primeiro vai testar sua paciência. Algumas crianças falham em obedecer com mais frequência do que outras. Pode parecer que a mãe distribui penalidades e consequências naturais durante o dia inteiro. Mas quando punimos uma criança por ser egoísta ou ciumenta, por brigar ou por provocar um irmão ou irmã, isso só despertará ressentimento e provocará mais rancor contra a pessoa por quem foi incorrido. Isso nunca diminuirá o egoísmo. As penalidades serão suficientes no momento, mas outro tipo de correção é necessária. 7 dicas gentis para fazer irmãos e irmãs melhores amigos. Primeiro, crescer almas na luz do sol. Na guarda da mulher está confiado o destino das gerações que virão depois de nós.
Theodore Roosevelt. O caminho para uma vida familiar feliz é entender como a alma de uma criança cresce. Não basta lavar, vestir e alimentar uma criança, e mesmo castigá-la quando ela é travessa. Sua alma deve crescer. As virtudes, como as flores, crescem na luz do sol. Você pode cultivá-las ou desenvolvê-las com amor e razão, mas você não pode forçá-las nem chicoteá-las para que existam. A única maneira de fazer crescer as virtudes é treinar a consciência da criança. Coloque diante dele ideias e motivações para o autogoverno. Incuta nele um amor pelos outros. Modele bondade, justiça e autocontrole. Segundo, nunca corrija com raiva. Desenvolver o caráter à luz do sol depende de você. Nossa resposta natural é controlar o temperamento de uma criança, dominando-a com o nosso próprio temperamento mais forte. Mas esse remédio de curto prazo não é duradouro. Algumas palavras ditas calmamente sobre revezar ou compartilhar, ou sobre bondade é o que é necessário naquele momento. Palavras podem machucar ou ajudar. Nunca sejamos precipitados no falar. Conte até 10. Terceiro, companhia amigável. Enquanto isso, coloque as crianças na companhia de irmãos e personagens amigos dos livros de história. As histórias vêm em nosso auxílio no treinamento da consciência. Elas apresentam ideias de cortesia, gentileza, justiça, trabalho em equipe, perdão, gratificação tardia e solidariedade pelos outros. Um bom enredo mostra às crianças que as escolhas têm consequências. A resolução de conflitos pode exemplificar maneiras pelas quais podemos resolver conflitos em nossas vidas. Uma criança pequena capta fortes impressões de livros ilustrados. Eventualmente, ela reunirá ideias de virtude exemplificadas em obras mais longas. Miss Mason diz: todas as crianças devem ler muito e saber o que leram para nutrir sua natureza complexa. E quando se trata de fazer amigos literários, ela afirma: nenhum de nós pode ser imune às consequências que procedem das pessoas com quem se associa. Portanto, nos livros e nos homens, procuremos a melhor sociedade, aquela que produz uma influência revigorante e saudável. Eu era atraída por livros ilustrados que mostravam crianças brincando ou trabalhando juntas alegremente. Aqueles ilustrados por Eloise Wick ou Tasha Tudor. Às vezes, olhávamos animais ocupados se dando bem no livro de Richard Scarry, Best Storybook Ever. Se há uma coisa que deve ser valorizada com reverência mais do que qualquer outra, é a vida da família. Um livro de capítulo que li em voz alta foi Uma Casa na Floresta. Laura Ingalls Wilder valorizava muito a união familiar. Um livro de capítulo que li em voz alta foi Uma Casa na Floresta. Laura Ingalls Wilder valorizava muito a união familiar. À medida que sua série biográfica se desenrola, mãe, pai e irmãs enfrentam as tempestades da vida pioneira com coragem. Podemos olhar para trás, para a privação, a labuta interminável e chamá-la de vida simples. Era simples, mas estava longe de ser fácil. E, no entanto, como apreciavam um ao outro e os pequenos prazeres, dentro e fora de casa. Esta vida foi capturada docemente nas ilustrações de Garth Williams. Meu filho não ficou impressionado com Uma Casa na Floresta, mas gostou de O Pequeno Fazendeiro. Mais conhecida por seu livro Kate Woolman, Carol Ray Brick
Também escreve a divertida história Baby Islam. Em um inverno, dei risadas do ridículo dilema dessas irmãs presas em uma ilha tropical deserta, junto com os bebês e crianças de quem cuidavam. Leitores de 9 a 12 anos encontrarão exemplos de amizade entre irmãos e vizinhos nos livros de Eleanor Estes. Com clareza, ela vê a vida através da perspectiva de uma criança. Seu vocabulário é rico, variado e interessante. Você vai sorrir com o humor sutil de Ginger Payne. A família feliz em The Month de Midley Moth e Pink Pea. Elizabeth Henry, mais conhecida por Timble Summer e Gone Awe Lake, também escreveu The Saturday, uma história sobre irmãos atarefados que moram na cidade de Nova York. Betsy Tace, de Maud Hart Lovelace, descreve uma doce amizade entre duas meninas. Todas essas histórias foram escritas durante os dias de brincadeiras seguras nos bairros e trazem um sabor desses dias, ao mesmo tempo em que apresentam uma imagem agradável dos irmãos e da vida familiar. Aventura entre irmãos, perto de casa. Meus filhos devoravam livros, cada um em seu próprio ritmo, mas eu ainda chamaria isso de devorar. Uma história foi Os Meninos do Caminho de Ferro, de Edith Nesbit. Conhecemos o pai logo no início, mas ele logo desaparece misteriosamente. A mãe mantém em segredo de seus filhos que o pai foi falsamente acusado e preso. Ela está abalada por dentro, mas pelo bem de sua família reúne coragem. Para enfrentar a pobreza, ela e os filhos, Roberta, 12 anos, Peter, 10 anos, e Phyllis, de 7, brincam um pouco de ser pobres. Eles se mudam dos subúrbios ricos de Londres para uma velha casa de campo no interior. As crianças não se importam em preparar o café da manhã ou o chá, ou fazer tarefas que não faziam antes, porque amam a mãe. Em um quarto vazio no andar de cima, com uma vela, mamãe se esforça para escrever ficção para o pão com manteiga. Durante todo o verão, as crianças vagam pela aldeia sem supervisão. Isso é o que as crianças tinham liberdade para fazer nos verões do passado. Quando as mães trabalhavam em casa, quando os bairros eram seguros, o entretenimento escasso e as atividades de uma criança não eram rigidamente programadas. A estação ferroviária da vila fica a uma curta caminhada de sua casa de campo. Encontrar o que fazer torna-se conhecer os adultos que trabalham na ferrovia. Eles metem o nariz nos negócios de outras pessoas, com um desejo sincero de serem amigáveis e prestativos, e um desejo de não serem irritantes, embora essa combinação nem sempre seja possível. Roberta, Peter e Phyllis, como irmãos de verdade, se preocupam, ficam com medo, discordam e se irritam. Eles dizem exatamente o que estão pensando, mas eles são leais, mantendo-se unidos pelo trabalho em equipe quando surgem doenças ou acidentes na aldeia. Para a mãe e seus filhos, os sentimentos e necessidades dos outros são importantes, tão importantes que eles correm riscos por eles. Seus atos de bondade resultam em alguns arranhões emocionantes e resgates ousados ao longo da ferrovia. Quarto, ensino direto. Treinar a consciência em relação aos relacionamentos entre irmãos também vem do ensino direto. A Bíblia, com sua perfeita palavra de Deus, é nossa fonte primária.
Miss Mason diz: infelizmente, estamos cientes de certas tendências comuns e vulgares em nós mesmos que nos fazem caminhar delicadamente e confiar, não em nosso próprio ensino, mas no melhor que temos em arte e literatura e, acima de tudo, aquele depósito de exemplo e preceito, a Bíblia, para nos permitir tocar esses espíritos delicados em questões delicadas. Ajuda prática preenche as páginas do livro, tornando irmãos e irmãs melhores amigos, como combater o bom combate em casa. 3 irmãos ensinados em casa contribuem: Sarah, Stephen e Grace Mary. Os Marys mantêm o livro brilhante, explicando os benefícios de ser um bom irmão ou irmã sem ignorar o real. O pai deles desenhava caricaturas do real para trazer um sorriso ao seu rosto. O capítulo Como Ser uma Bênção tem anedotas e sugestões concretas que oferecem maneiras pelas quais os irmãos podem evitar importunar e mostrar apreço um pelo outro em palavras e ações. Isso começa com mansidão e aprendendo a ser um servo. Em O que devo fazer quando meu irmão está me incomodando, somos mostrados como responder com o fruto do Espírito. Exemplos, princípios e versículos bíblicos são a bússola para a retidão. Tire suas coisas daqui é um capítulo que nos adverte a não deixar o conflito continuar sem solução. O capítulo sobre o perdão ajuda a curar feridas. Li recentemente que aqueles que crescem com fortes relacionamentos entre irmãos têm casamentos felizes. Embora o livro possa ser lido por qualquer aluno de 9 a 18 anos, a jovem mãe, cercada por pequenos eu primeiros, que o ler para si mesma, estará munida de apoio moral. Quinto, conversa à mesa. Quando meus filhos eram pequenos, eu mantinha um livro de enigmas à mão. Na hora do almoço, eu às vezes lia um. As crianças estariam pensando em uma resposta enquanto comiam. Eu dava uma dica e esperava até que eles solucionassem corretamente, o que acontecia na maioria das vezes. Eles ficavam em suspense até eu dar outra dica e sorriam quando finalmente ouviam a resposta. Isso nos deu o que falar. Por fim, todas as nossas leituras e classificações narrativas ao longo dos anos nos transformaram em bons conversadores. Sexto, trabalho cooperativo, jogo cooperativo. Meninos serão meninos e competirão. Eles aproveitam até ir longe demais. Eles também podem aprender a cooperar. Em dias de chuva, quando as crianças estão dentro de casa, os jogos de tabuleiro que envolvem o trabalho em equipe, conhecidos como jogos cooperativos de tabuleiro, são feitos para jogadores de todas as idades. Jogamos vários da marca Peaceably Kindle. Recentemente, durante uma tarde em que seus filhos estavam briguentos, minha filha Sofia deu a dica para eles brincarem de faz de conta. Que tal brincar de restaurante? Eles gostaram da ideia e aderiram. Preparando as coisas de que precisavam e assumindo papéis, eles se divertiram cooperando e servindo uns aos outros. Trabalhar em conjunto em tarefas como capinar e adubar um jardim, empilhar a pilha de lenha ou juntar folhas, ensina os meninos a se dar bem, mesmo que no início seja necessário que você ou o pai trabalhem ao lado deles. Algumas maneiras de construir relacionamentos para que as crianças desenvolvam um relacionamento podem parecer velhas, mas vale a pena mencionar. Faça um show de marionetes de uma fábula de Esopo. Atuem em um mini-drama. Toquem instrumentos musicais juntos. Cantem ao redor do piano juntos canções de Natal. Vale a pena reviver o antiquado jogo de charadas.
Nossos filhos gostavam de charadas na adolescência. Seus amigos acharam uma novidade, como muitos achariam hoje. 7. Hora do silêncio. Depois que a hora da soneca é abandonada, ela pode ser substituída por um momento de silêncio. Meus filhos gostavam de fazer uma pausa para ficar sozinhos por 10 minutos. Depois passou para 15 e, ao crescerem, chegaram a 20 minutos. Eu programava o time portátil da cozinha. Ao som do sino, muitas vezes saíamos juntos. Durante 20 minutos, fui revigorada por meu próprio momento de paz e silêncio no meio de um dia agitado, e eles também. Quando meus filhos ficaram mais velhos, eles tinham seu tempo de silêncio quando e onde queriam. A caridade começa em casa. Recentemente, estive com meu marido enquanto ele experimentava sapatos em uma sapataria de luxo. Ele estava cansado de sapatos que o apertavam ou se desfaziam. Vi 3 clientes de cabelos grisalhos entrarem na loja. Eram senhoras pequenas e alegres na casa dos 70. Elas rapidamente se sentaram juntas, sorrindo quando a vendedora se aproximou. Uma delas disse: "Somos irmãs." Ela é a mais velha. Dá para perceber, porque ela age assim. Todas elas riram. A vendedora parecia gostar de atender essas irmãs, que eram generosas em elogiar seu serviço. Eu me perguntei, enquanto esperava meu marido, há quantos anos essas garotas riam juntas. Isso era raro? De qualquer forma, foi uma cena adorável. E garanto que uma mãe amorosa, sábia e diligente, muitos anos antes, estava por trás disso. Um ideal pelo qual vale a pena. Fazer amizades fora do círculo familiar pode ser recompensador, mas ao longo da vida de nossos filhos, essas amizades irão diminuir e fluir. Sou grata porque, embora tenhamos tido nossa parcela do real, meus filhos adultos são bons amigos. Eles estão geograficamente separados, mas não muito distantes. Eles mantêm contato principalmente por telefone, esperam passar os sábados e feriados juntos e servem uns aos outros em momentos de necessidade. Reconheço que esta é a graça de Deus, tornada possível pelo poder redentor do segundo Adão, Jesus, nosso Senhor. Sim, irmãos e irmãs podem ser melhores amigos. Esse é um desejo que você guarda secretamente em seu coração? É um ideal pelo qual vale muito a pena lutar. Não deixe ninguém dizer o contrário. Não deixe que nada nem ninguém estrague suas esperanças. Pode ser uma estrada rochosa em alguns dias. No entanto, pode ser uma das estradas mais importantes que você já tomou. Eis como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Salmo 133:1.